Em um tempo de silêncio espiritual, quando a esperança parecia distante, surgiu uma voz no deserto, clamando: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus capítulo 3, versículo 3. João Batista, o pregador do deserto, foi mais do que um profeta. Ele foi o elo entre o Antigo e o Novo Testamento, o anunciador do Messias, e um exemplo de coragem e fé. Nesta jornada exploraremos sua vida, missão e o impacto que continua a transformar gerações. João Batista foi o resultado de uma promessa divina. Em um momento em que Isabel, sua mãe, era considerada estéril e avançada em idade, Deus declarou seu poder. Então, apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e ele porás o nome de João. Lucas capítulo 1, versículo 11 a 13. Quando Maria, grávida de Jesus, visitou Isabel, algo extraordinário aconteceu. Aconteceu o que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 41. Ao nascer, João foi dedicado a uma missão especial: ser o precursor do Messias. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Lucas capítulo 1, versículo 76. João cresceu com uma missão clara: preparar o caminho do Senhor. Ele viveu no deserto, onde se fortaleceu espiritualmente. E o menino cresceu, e se fortaleceu em espírito, e esteve nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Lucas capítulo 1, versículo 80. Seu estilo de vida reflete simplicidade e pureza. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Mateus capítulo 3, versículo 4. Aos 30 anos, João iniciou sua missão. Ele pregava com autoridade divina, esperando o povo ao pedir: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. João Batista realizou seu ministério nas margens do Rio Jordão, um local cheio de simbolismo espiritual. O Jordão não era apenas um rio, foi um marco na história de Israel. Foi através do Jordão que os israelitas entraram na terra prometida, guiados por Josué, como narrado em Josué capítulo 3, versículo 17. João escolheu este local como o centro de sua pregação para lembrar o povo da necessidade de uma nova travessia espiritual, sair de uma vida de pecado para uma vida em comunhão com Deus. E João batizava no deserto, e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos capítulo 1, versículo 4. O batismo de João era um ato simbólico de arrependimento, marcando a disposição de abandonar o pecado e começar uma nova vida. Embora João soubesse que seu batismo era apenas preparatório, ele apontava para algo maior. Eu, em verdade, vos batizo com água, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 3, versículo 16. João Batista não era apenas um pregador, ele foi o cumprimento direto das profecias do Antigo Testamento. O profeta Isaías anunciou sua vinda séculos antes. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Isaías capítulo 40, versículo 3. E o profeta Malaquias descreveu a missão de João como um precursor. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Com sua vida e mensagem, João uniu o Antigo e o Novo Testamento. Ele foi o último profeta antes da chegada do Messias e o primeiro a reconhecer Jesus publicamente como o Salvador. A mensagem central de João Batista era clara e transformadora:
arrependimento. No original grego, a palavra para arrependimento é metanoia, que significa uma mudança de mente, coração e direção. Não era apenas um sentimento de culpa, mas um chamado para uma transformação total. João sabia que o arrependimento era essencial para preparar os corações para o Messias. Ele dizia: portanto, todo o vale será preenchido, e todo monte e outeiro será nivelado. Os caminhos tortuosos serão endireitados, e os escabrosos, aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas capítulo 3, versículos 5 a 6. A pregação de João tocava profundamente as pessoas, levando-as a confessar seus pecados e buscar uma vida mais próxima de Deus. João não temia confrontar a hipocrisia das autoridades religiosas, chamando-os de raça de víboras. Mateus capítulo 3, versículo 7. Ele nos mostra que uma verdadeira autoridade não depende de cargos, mas de um coração totalmente submisso a Deus. João tinha plena consciência de seu papel como precursor. Quando Jesus chegou até ele, João reconheceu imediatamente quem ele era. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Ao batizar Jesus, um dos momentos mais significativos da Bíblia aconteceu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 16 a 17. A humildade de João nos ensina que o verdadeiro serviço a Deus não busca fama ou reconhecimento, mas aponta sempre para Cristo como o centro de tudo. Imediatamente, seus discípulos entenderam a profundidade de sua mensagem e seguiram Jesus, mostrando que João nunca buscou manter seguidores para si, mas sim encaminhá-los ao Messias. Essa atitude de João nos ensina sobre liderança espiritual. Um verdadeiro líder aponta as pessoas para Deus, não para si mesmo. João Batista demonstrou uma coragem notável ao denunciar publicamente o pecado, independentemente da posição ou do poder da pessoa envolvida. Ele confrontou Herodes Antipas por tomar como esposa Herodias, a mulher de seu irmão Filipe, algo que era contra a lei de Deus. João proclamou: Não vos é lícito possuí-la. Marcos capítulo 6, versículo 18. Por causa de sua fidelidade à verdade, João foi preso. Essa denúncia custou caro a João, pois Herodias guardou rancor e convenceu Herodes a prendê-lo. Mesmo na prisão, João aparece firme em sua mensagem de verdade, mostrando que a fidelidade a Deus vale mais do que a aprovação dos homens. Mesmo sendo o precursor de Jesus, João teve momentos de dúvida. Na prisão, ele invejou seus discípulos para perguntar diretamente a Jesus: É você aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Mateus capítulo 11, versículo 3. Jesus respondeu com ações e palavras, mostrando que as profecias estavam se cumprindo nele. Ide, e anunciai a João o que estão ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus capítulo 11, 4 a 5. Esta resposta reafirmou a fé de João e fortaleceu seu testemunho até o fim de sua vida. João Batista cometeu a morte com a mesma coragem com que viveu sua vida. Herodíades, movida pelo ódio, influenciou sua filha a pedir a cabeça de João em uma bandeja durante o banquete de Herodes. E assim invejoso e mandou degolar a João no cárcere. Marcos capítulo 6, versículo 27. A morte de João foi trágica, mas seu testemunho permanece eterno. Ele nos mostra que a fidelidade a Deus muitas vezes exige sacrifícios, mas a recompensa é uma herança celestial. O impacto de João Batista foi sentido muito além de sua morte. No livro de Atos, vemos Apolo, um poderoso pregador, que conheceu apenas o batismo de João antes de aprender plenamente sobre Jesus, e começou a falar ousadamente na sinagoga. Mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levarão-no consigo e declaram mais precisamente o caminho de Deus. Atos capítulo 18, versículo 26. O legado de João abriu caminho para a divulgação do Evangelho, reforçando a importância do retorno e da preparação para o encontro com Deus.
A vida de João Batista nos desafia à reflexão. Estamos preparados para o retorno de Cristo? Assim como ele clamava no deserto, somos chamados a ser vozes de Deus em um mundo que precisa de esperança. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos capítulo 1, versículo 3. João Batista viveu para preparar o caminho para o Messias, e seu impacto continua a ecoar em nossas vidas, que esperamos também viver com o mesmo fervor, humildade e devoção, apontando sempre para Jesus Cristo. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curtir e de se inscrever e comentar no canal para mais conteúdos fascinantes como este.